Olá, irmãos e irmãs, quinta-feira, 23 de fevereiro, quinta-feira depois das cinzas. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Quero acolher você que pela primeira vez nos encontra por aqui e você que está se esforçando para viver bem esse tempo da quaresma. Lembrando que de segunda a sexta temos a missa às 6 da manhã, talvez seja uma boa penitência, um bom exercício espiritual, né? Temos também a nossa homilia diária aqui. E vamos firmes, né? Começou ontem a quaresma, se você não conseguiu começar ontem direito, comece hoje. Vamos lá, tempo de rezar mais, jejuar, né? E praticar a caridade e a esmola para chegarmos bem na Páscoa do Senhor. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, versículos de 22 a 25, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De que adianta ganhar o mundo, se destrói a si mesmo, se perde a si mesmo? Meus irmãos, a quaresma é um tempo de nós ouvirmos de novo os evangelhos, lermos de novo, às vezes, as mesmas leituras, sobre uma ótica nova, sobre a ótica própria do tempo litúrgico em que estamos. Veja, a igreja tem uma riqueza, que são os tempos litúrgicos, quando o padre muda a cor da roupa, né? A gente saiu do verde palmeiras imbatível, né, minha gente? Agora para o roxo, da penitência, do sacrifício. Então, nós vamos ouvir evangelhos que a gente já ouviu ou vai ouvir ao longo do ano em outro tempo litúrgico, seja Páscoa, seja Advento, seja o tempo comum. Mas agora, então, em que tempo nós estamos? Tempo de conversão, tempo de penitência, tempo de deserto, né? Então a gente escuta tudo agora à luz disso, né? A gente dá esse tom, a gente dá essa interpretação. O tempo da quaresma é o tempo da gente entender isso aqui, ó. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado. Então, é tempo de sofrimento mesmo, gente. É tempo de sofrimento, tempo de, queria comer, não pode, queria beber, não pode, queria ir, não vai. É tempo de sofrer. O Filho do Homem deve sofrer. Veja, não é o sofrimento masoquista gratuito, é o sofrimento do dar a vida. É tempo da gente aguentar sem murmurar tanto, sem tanto chilique, sem ficar mandando áudio pros outros, quando a gente é rejeitado, sabe? No trabalho, entre parente ou amigo, na igreja. Aguenta aí um pouquinho, silencia um pouco. O Filho do Homem deve sofrer, ser rejeitado. É uma bela de uma penitência, o silêncio, né? Às vezes, entre tantas mortificações, uma das que a gente mais esquece é essa, a mortificação do ficar quieto. Sabe, a mortificação do não ficar reclamando de tudo, tá calor, tá frio, não me olhou, não me viu, não me cumprimentou, eu não sei, você continua. Fica quieto, faz silêncio, calma. Olha que gostoso. Até a obra ali fez silêncio, olha que gostoso. Percebe, querido? Nossa, que mortificação talvez seja essa, né? Aguentar os sofrimentos, a rejeição. Ele vai sofrer tudo isso na mão de sumos sacerdotes, doutores da lei. Veja os poderosos, os ricos, os que tinham poder, os que conviviam nas mesas importantes. Ele vai ser rejeitado por gente grande, como é difícil, né? A gente passar por isso. Deve ser morto para ressuscitar no terceiro dia. Então a quaresma é tempo da gente experimentar um pouquinho da morte de Jesus em nós. As penitências do corpo. Depois você pode colocar aí na internet, né? Penitências para a quaresma, mortificações, né? Penitências corporais, penitências morais, espirituais. Tem tantas dicas boas. Você que está fazendo comigo o diário espiritual, se não está, vai lá, começa agora, se torna membro do site. Para cada dia a gente colocou uma meta, um desafio, uma mortificação, para cada dia. A gente precisa, a quaresma é tempo, né, da gente pegar na gente um pouquinho essa morte de Jesus, para que a gente possa ressuscitar. E aí Jesus vai dizer, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. No tempo da quaresma, nós temos uma cruz de cada dia, né? Que é o jejum, a oração, as esmolas, as caridades que a gente faz.
Mas veja, tudo isso é com esse objetivo aqui, aprender a renunciar a si mesmo, esse tal do nosso ego, né? Eu acho, eu penso, eu gosto, eu não quero, eu não vou, tá calor, tá frio, não como ervilha. Ai, renuncia a si mesmo, abrir mão desse ego que atrapalha o reino de Deus. Renunciar a si mesmo em nome do amor, da caridade, do ser presente na vida das pessoas. Tomar a cruz cada dia sem tanta murmuração, ou sem nenhuma murmuração, e seguir. Tomar a cruz de cada dia. E aí eu quero falar agora um pouquinho com você que é mãe. Mãe e pai, mas sobretudo as mamães aí. Esse tomar a cruz de cada dia, né? Às vezes para a mulher isso é uma cruz, eu acho pelo menos, a cruz da mulher acaba sendo mais pesada, né? Os afazeres da casa, tem coisas que é a mulher mesmo que faz ou não faz, não é isso? E junto com tanta correria que você tem. Nesse tempo da quaresma, tome a sua cruz. Eu quero falar com você assim de todo o meu coração de um projeto muito lindo, muito lindo. Na tela aí vai aparecer para você o Instagram da minha amiga Márcia Rabelo. Ela tem um personagem de evangelização que é a Dona Cartola. E ela tem para a quaresma agora, a partir do primeiro domingo da quaresma, para todos os domingos da quaresma e para todos os domingos do ano, uma riqueza de material, de preciosidade para você que é mãe, adquirir e fazer com o seu filho, com as suas crianças, com os seus pré-adolescentes, tá bom? Você que é catequista, pegar essa cruz de cada dia. Você fala, ai padre, mas eu já faço tanta coisa, eu já estou fazendo tanta coisa, eu ando tão cansado. Eu sei, eu imagino. Mas, olha só, é o evangelho de cada domingo da quaresma e de cada domingo do ano. Ele vai com um ícone, ele vai com uma catequese por escrito, ele vai com atividades de completar a frase, de pintar, para memorizar o coração das coisas, né, da liturgia da igreja, que são os domingos. Tanto é que a missa, o preceito da fé é o que? É ir à missa aos domingos. O evangelho do domingo é aquele que amarra tudo. O semanal faz um bem danado, mas por quê? Porque ele vai ecoando o domingo passado, preparando o domingo da frente. É assim que é, né? Mas a coisa principal são os evangelhos dominicais. E eu quero convidar você, tá aí na sua tela, vai lá conhecer. Eu não ganho nada para falar isso, tá bom? Conhece esse material. E aí você vai pegar a sua cruz de cada dia de ser mãe, de ser educadora e evangelizar os seus filhos, dos pequenininhos aí até os que estão na pré-adolescência, com um material muito lindo, muito bonito, muito rezado, muito pensado. E a quaresma é um tempo bom para isso. Ah, mãe, eu não quero, eu não gosto. Quer sim, vem cá, é quaresma. Você viu que o padre falou que a gente tem que rezar mais? Então vamos lá, vamos memorizar cada domingo. Vai lá conhecer esse trabalho dela através do Instagram. E aí, fecho esse parênteses, porque eu sei que muitas mães me acompanham, tá bom? E para todos nós, gente, tomar a cruz cada dia, né? Essa rotina nossa, que às vezes dá vontade de sair correndo, seja ela qual for, mas siga-me. E como é que se segue Jesus? Com a cruz mesmo. Não adianta esperar ficar sem cruz para seguir. Você nunca vai ficar sem cruz. Com a cruz que você tem, deixa eu dizer, com a cruz que você é. Porque, gente, a gente tem cruz, mas às vezes a gente também é uma cruz para nós mesmos. Não tem coisa em você que você fala, gente, eu não mudo, eu não consigo, não é possível que eu nasci desse jeito, não é possível que eu sou assim, ô Jesus, me liberta. Então, tome a cruz. Mas a gente fala tomar a cruz, a gente pensa jejum, oração, esmola. Tomar a cruz, a gente pensa nas pessoas difíceis que a gente queria jogar fora, mas não pode. Tomar a cruz, a gente pensa às vezes uma doença, mas esse tomar a cruz é entender que nós às vezes somos uma cruz para nós mesmos. E o que a gente faz com tudo isso? Segue Jesus. Por quê? Porque existe um princípio eterno aqui, ó. Quem quiser salvar a vida, economizar a vida, poupar a vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, não à toa de Jesus, por causa de mim, do Evangelho, por causa de Cristo, mamãe, você vai lá, adquire o material da Dona Cartola, prepara ele ao longo da semana, vive ele com seu filho, com as suas crianças, por causa de Jesus você vai fazer isso. Não por causa da sua coluna que está pedindo para você deitar e descansar, né? Por causa de Jesus, não por causa do seu sono, do seu cansaço que está pedindo para você ir para a Netflix, comer pipoca. Por causa de Jesus. A gente pega e caminha e salva. Aí Jesus diz, com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro? Veja, então quer dizer que dá para ganhar um mundo, Jesus? Dá, filho, claro que dá. Dá para ganhar um mundo, gente. Dá para ganhar todos os prazeres, gozos, sabores. Dá para ganhar toda a riqueza, toda a preguiça, todo o cansaço. Dá para ganhar o mundo. Dá para reinar nesse mundo.
do que vai te adiantar, se que com isso você se perde, se desnorteia e destrói a si mesmo, sua própria alma, de que vale ganhar o mundo, de que vale acumular o mundo. Então, ganhemos o céu, né? Ganhemos a vida eterna e não percamos a nós mesmos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus nunca enganou seus discípulos, aqueles que querem o seguir. Ele foi muito claro e explicou que os que têm fé nele e querem seguir por este caminho passarão pela cruz, passarão pelo sofrimento. É triste ver que muitos pregadores acabam anunciando um evangelho que seria um mar de rosas, que resolveria todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, que protegeria a minha família de tudo que possa ser cruz ou tribulação. E na realidade não é assim. É claro que nós não queremos o mal para nós ou para as nossas famílias, mas nós sabemos que a cruz e as dificuldades e tribulações, estas fazem parte de nossa vida. Por isso, é preciso, de coração aberto, de coração sincero, amar a Deus sobre todas as coisas, colocá-lo como prioridade e saber que amar também é passar pela cruz, que amar também é passar pela renúncia. Vejam que no caminho da Quaresma nós vamos fazer muitas renúncias e penitências. Estas, na maioria, são de alimentos, mas também de outras coisas que nós precisamos nos penitenciar, mas tudo isso para demonstrar que nós amamos a Deus e somos capazes de renunciar a alguma coisa por amor a Deus. Vejam o pai e a mãe que renunciam noites de sono para cuidar dos filhos recém-nascidos, que choram, que precisam do cuidado de seus pais. Eles estão renunciando o sono que poderiam ter. E por que fazem isto? Porque amam. Por que nós vamos renunciar tantas coisas nesta Quaresma? Porque nós amamos a Deus e queremos nos fortalecer para amar cada vez mais. O ser humano, ele é capaz de amar. E porque ele é capaz de amar, ele é capaz de renunciar. Ele é capaz de deixar uma coisa que seria boa para ele, para poder assumir uma muito melhor. E é por isso que Jesus termina no Evangelho de hoje dizendo que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo. Por isso, nós às vezes renunciamos a algumas vantagens deste mundo para colocar Deus acima de tudo, para amá-lo acima de todas as coisas. Por isso, peçamos no dia de hoje o Espírito Santo que nos ilumine e nos conduza nesta via do amor que nos faz, é claro, abraçar a cruz de cada dia, porque disse Jesus: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Que Cristo nos fortaleça, que seu Espírito Santo nos ilumine. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quinta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, neste dia em que iniciamos a Quaresma, depois da quarta-feira de cinzas, iniciamos uma caminhada regular quaresmal, nesta quinta-feira depois das cinzas, o Evangelho nos fala de renunciar a nós mesmos e tomar a cruz. Veja, é interessante nós notarmos, para ler esse Evangelho no seu contexto, que nós estamos no capítulo 9 de São Lucas. No capítulo 9 de São Lucas, Jesus se decide subir para Jerusalém. Ali,
São Lucas expressa essa decisão de forma muito solene, de forma muito clara. Pois bem, diante desta decisão de subir a Jerusalém, sabendo que estava chegando o seu tempo de sair deste mundo e ir para o céu, Jesus então, tendo a clareza de que ele precisava da Páscoa, ele precisava sofrer para entrar na sua glória, fala também, não somente do seu próprio sofrimento, mas do nosso sofrimento. Se nós formos ver esse mesmo Evangelho de São Lucas, lá depois da ressurreição de Jesus, na caminhada dos discípulos com Jesus para Emaús, Jesus começa a explicar as Sagradas Escrituras para os discípulos de Emaús, dizendo assim, que não devia o Cristo sofrer para entrar na sua glória. Veja, este devia, ele é revelador, porque ele nos mostra que de fato existe um vínculo de necessidade que une misteriosamente a cruz à glória, ou seja, a morte, a ressurreição. Então, nós que iniciamos esta caminhada quaresmal, não podemos perder de vista, nestes 40 dias, que após os 40 dias e na celebração do centro do ano litúrgico, que é a Páscoa, paixão, morte e ressurreição de Jesus, no tríduo pascal, nós iremos iniciar 50 dias de Páscoa e 50 dias em que celebramos a ressurreição. Portanto, nós estamos diante de uma moeda que tem dois lados. Ou seja, Jesus, sim, irá para Jerusalém para morrer, padecer e morrer. Mas isso porque está chegando o seu tempo de subir aos céus, de entrar na glória. Não devia o Cristo sofrer para entrar na sua glória? Então, este devia, ele existe também para nós. É interessante nós notarmos que o cristianismo nos últimos tempos, infelizmente, está se cobrindo de matizes, de ênfase na glória, na ressurreição, no aleluia, na alegria da manhã de Páscoa, mas não é capaz de viver a tragédia da Sexta-feira Santa. Mas é uma realidade única. São dois lados de uma única moeda. Não haverá ressurreição se não houver morte. Por isso, seguir o Cristo, sim, é seguir para a vida, porque Ele é o Deus da vida. Mas não existe vida verdadeira se não houver morte daquilo que nos leva para a morte. Ou seja, se nós temos um sanguessuga, se nós temos algo que está nos sugando, tirando a vida, se nós temos algo que nos arrasta para a morte, esta coisa deve morrer para que nós possamos ir para a vida. A Quaresma é um tempo de tomar a cruz, de penitência, de matar. E matar o quê? Matar o homem velho, matar a mulher velha. E isto é necessário. As pessoas têm que compreender isso e seria importante que você hoje parasse para meditar, parasse para verdadeiramente enxergar com o coração a verdade desta necessidade de unir a morte e a ressurreição. De compreender que você não vai amar se você antes não sofrer. Se você nunca sofreu por ninguém, é porque você nunca amou ninguém. Se você nunca viveu a Quaresma, você não entrará na Páscoa que Deus preparou para você. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.